Olá, irmãos. Hoje nós vamos refletir um pouco a respeito do capítulo 9 de Hebreus. Até aqui, o autor da carta aos Hebreus, ele veio tratando de vários assuntos relativos ao sacerdócio de Cristo. Isso se deve ao fato de que ele estava muito preocupado com a comunidade judaico-cristã que estava dispersa, foi expulsa da Itália, estava dispersa e estava sendo pressionada pelos judeus para retornar às práticas do judaísmo. Esses irmãos estavam vivendo um momento muito difícil de suas vidas, porque corriam risco de vida, já haviam sofrido muitos danos devido a essa perseguição, tinham medo e agora estavam sendo induzidos ao retorno do judaísmo, o que é um retrocesso na fé. O autor de Hebreus está muito preocupado com essa comunidade e por isso ele vem relatando a importância do cristianismo, o significado do cristianismo, a superioridade do cristianismo em relação ao judaísmo, a superioridade de Cristo em relação aos grandes personagens da fé judaica. Então, do capítulo 1 até aqui, o capítulo 8, o autor ele vem falando da superioridade de Cristo em relação a Moisés, a Arão, aos anjos, a Josué, e também a questão do sacerdócio, que é superior. Ele também falando sobre o sacerdócio de Cristo, que é de uma ordem superior, a ordem de Melquisedeque, ele veio explicando. Ele também veio falando sobre a diferença das alianças, a velha aliança da lei, a nova aliança da graça. E agora, neste capítulo 9, ele vai tratar do assunto do tabernáculo, dos rituais antigos e do cristianismo. Qual é o significado desses rituais judaicos e o que significa a realização da obra de Cristo, para que a gente possa, então, dar uma sequência. Como é que a gente pode entender o tabernáculo? Qual a função, qual é o significado? Bem, o tabernáculo ele era uma amostra que Moisés recebeu, uma revelação que Moisés teve do templo celestial. Então ele deveria fazer aqui na terra o tabernáculo e posteriormente foi construído o templo, conforme as orientações e conforme o modelo celestial que lhe foi dado. No tabernáculo existem 3 locais: o átrio, onde o povo tem acesso, onde se levam as ofertas, onde são feitos sacrifícios desses animais levados para a oferta. Tem uma bacia chamada mar, né, um mar de ouro, onde ali os sacerdotes se lavam, fazem a limpeza, e o altar onde matam os animais e queimam. Dentro do tabernáculo tem o local santo. Ali nós temos alguns objetos, como nós temos um candelabro com 7 lâmpadas, representando os 7 Espíritos de Deus. Nós temos ali um altar do incenso. Nós temos ali também uma mesa onde são colocados 12 pães, lembrando as 12 tribos de Israel. Aquele local, os sacerdotes diariamente acessam para fazer a manutenção daquele ambiente. Existe um outro ambiente dentro do tabernáculo, que é o local chamado Santo dos Santos, separado pelo primeiro local por uma cortina. Nesse local, Santos dos Santos, está a Arca da Aliança. Sobre ela, 2 querubins, um de frente para o outro, como que cobrindo a tampa do propiciatório, né? E ali o sumo sacerdote acessa uma vez por ano para levar o sangue do sacrifício para a expiação de pecados. Primeiro ele faz isso pelo próprio pecado, posteriormente ele faz isso pelo pecado do povo. Isso ele faz uma vez por ano e somente o sumo sacerdote pode fazer esse ofício, celebrar esse ofício.
Então é aí que começa o estudo do capítulo 9. E nós vamos começar falando sobre essa questão do acesso ao Santo dos Santos. O Santo dos Santos, o Santo do Santo local, ele está com a Arca da Aliança, que representa a presença de Deus. O acesso a esse local é restrito. Ninguém tinha acesso a esse local. Os próprios sacerdotes representavam um impedimento do povo a ter acesso ao local da presença de Deus. Enquanto esse santuário ele é terreno, os homens não têm acesso, entre aspas, à presença de Deus, mas necessariamente eles são intermediados pelos, pelo sumo sacerdote, como está lá no versículo 8, né? Querendo com isto dar a entender o Espírito Santo, que ainda o caminho do santo lugar não se manifestou, enquanto o primeiro tabernáculo continua erguido. Ou seja, enquanto há o tabernáculo terreno, humano, erguido, o povo não tem acesso à presença de Deus. Nessa antiga aliança, o acesso ele é bloqueado, impedido pelo sacerdote, aqueles que intercedem. Mas uma vez que Jesus veio a nós, Deus se fez homem, Jesus cumpriu o seu ministério, o seu chamado e morreu por nós, ele, Jesus, passa a ser o nosso mediador direto. Portanto, nós não precisamos mais de ter a mediação de um sumo sacerdote humano para apresentar os nossos pecados, as nossas orações a Deus. O próprio Senhor Jesus, após morrer, ele abriu esse acesso para que qualquer pessoa do povo tenha acesso direto ao Pai por intermédio dele. Outra coisa que o autor explica é que esses sacrifícios praticados pelos sacerdotes são sacrifícios incompletos. Veja o que está no versículo 9. É isto uma parábola para a época presente, e segundo esta, se oferecem tanto dons como sacrifícios, embora estes, no tocante à consciência, sejam ineficazes para aperfeiçoar aquele que presta culto. Então ele fala que esses sacrifícios eles são como uma parábola. O que é uma parábola? É uma ilustração de algo real. Algo real que está acontecendo no céu, aqui na terra é apenas uma ilustração, é apenas uma parábola. E esses sacrifícios são incompletos. E hoje, o Senhor Jesus, na presença de Deus, ele não trabalha por parábolas, por simbologias, mas ele pessoalmente é o sumo sacerdote na presença de Deus e faz a intercessão por nós. O sacrifício de animais, por exemplo, ele é ineficaz porque, ainda que ele cumpra a lei mosaica, a lei de Moisés com os seus rituais, ele é ineficiente para tirar do pecador a consciência do pecado. É ineficiente, porque ninguém é salvo porque sacrificou um animal, um cordeiro, um boi, um pombo, ou seja lá qual foi o sacrifício oferecido. A consciência de pecado continua na pessoa. Então a salvação se dá pela fé e não pelo ritual. Por isso que essa parábola, que são os rituais praticados pela lei mosaica ali no templo, intermediado pelos sacerdotes, ele é ineficiente. Eles não aperfeiçoavam os adoradores, não aperfeiçoavam os pecadores, não aperfeiçoavam os homens, não eram capazes, competentes para limpar a consciência, para purificar-nos da consciência de pecado. Então, para que Deus estabeleceu o tabernáculo?
Bem, Deus estabeleceu o tabernáculo como uma forma didática. No estudo que nós fizemos sobre o capítulo 8, nós mencionamos sobre um povo que Deus escolheu para que ele revelasse a sua aliança aos homens, para que ele fizesse uma aliança com os homens. E nós comentamos que esse povo poderia ter sido qualquer povo, mas foi Israel. E por que foi Israel? Nós falamos, porque esse povo não existia. Deus criou um povo, Deus constituiu um povo, Deus formou um povo a partir de um único homem que ele soberanamente escolheu. Ele escolheu Abraão, e a partir de Abraão, da sua descendência, então surgiu um povo chamado Israel, com quem Deus fez a sua aliança. Israel foi um povo separado por Deus, criado por Deus, com a finalidade didática de Deus se revelar aos homens. Se revelar através das leis de Moisés, através do tabernáculo, através dos rituais, através das bênçãos que Deus derramou sobre esse povo, através dos juízos que Deus derramou sobre esse povo, através da prosperidade ou não que esse povo viveu em função da sua obediência ou não a Deus. Portanto, assim como Israel foi um povo criado com a finalidade didática, o sacerdócio levítico, o tabernáculo, também foi instituído de uma forma didática, para que o povo aprendesse a respeito de Deus, a respeito das regiões celestiais, a respeito do tabernáculo celestial, a respeito da nossa relação com Deus. Então, essas ordenanças da lei de Moisés, elas são carnais, elas são temporais, elas são figurativas, simbólicas. Vamos dar uma olhada no que está no versículo 10, por exemplo. Leamos. Os quais não passam de ordenanças da carne, baseadas somente em comidas e bebidas e diversas abluções impostas até ao tempo oportuno de reforma. Meu Deus, o que é isso aí que ele está falando? Não passam de ordenanças da carne. A lei mosaica, ela buscava a santificação do judeu. Para isso, ela mandava que ele se lavasse, falava para ele não tocar em mortos, separava alimentos que podia ou que não podia comer, falava a questão de estar imundo ou não, dos rituais para a purificação. Mas isso era apenas um simbolismo. Por que Deus instituiu isso? Para que a gente entenda que Deus ama a santidade e a pureza. Então, a partir da lei mosaica, em que a lei ensinava os homens a se comportarem, a buscarem a santidade, a buscarem a pureza, era uma forma que Deus estava falando com os homens. Assim eu sou, assim eu quero que seja. Então, essa é a finalidade do tabernáculo, essa é a finalidade dos rituais, essa é a finalidade da lei mosaica, essa é a finalidade do povo de Israel, do judaísmo. É didático, para que nós aprendamos como nos relacionar com Deus, como Deus é e como Ele espera que a gente seja. As leis de Moisés, elas não purificam o homem, elas não têm a capacidade de tirar o pecado do homem, nem de limpar a sua consciência. Porque, na verdade, a impureza do homem não está naquilo que exteriormente ele faz, está no seu coração. Conforme está lá em Mateus capítulo 15, versículo 11, vamos ler. Não é o que entra pela boca o que contamina o homem, mas o que sai da boca. Isto sim contamina o homem. Portanto, a lei mosaica, os rituais do sacerdócio, as exigências da lei, dos cultos, das práticas, das festas, elas nos levam a esse caminho de busca da santidade, de busca da purificação, de busca da pureza,
porém elas são ineficazes. Não é isso que nos purifica, porque não é o exterior que purifica o homem, mas o que está dentro dele. Por isso nós vimos no estudo do capítulo 8, na nova aliança, Deus limpa o coração do homem internamente. Deus dá ao homem um coração de carne internamente, conforme Jeremias falou, e o homem não precisará falar para o outro homem, conheça Deus, porque eu já conheço. A lei de Deus, Deus inscreveu no meu coração e na minha mente. Então, é o interior que importa, a parte exterior que eu sou incompetente para realizar, conforme visto lá no capítulo 8, Jesus realizou. Portanto, o judaísmo, ele não é a palavra final da nossa relação de adoração a Deus. Na verdade, o judaísmo foi instituído para aguardar a reforma, e essa reforma ela foi realizada por Cristo quando ele veio. Então, essa obra da reforma desse culto mosaico, desse culto judaico, ele aconteceu com Jesus. Hoje, o cristianismo nada mais é do que o judaísmo reformado. O cristão é um judeu pós-reforma. Reforma esta feita por Cristo. Conforme, então, nós estamos falando, o autor de Hebreus ele estava muito preocupado com os judeus e ele estava dizendo que o judaísmo não passava de uma preparação para o cristianismo. O judaísmo é uma religião tipológica, faz o tipo de Cristo, o tipo do que vai ser realizado eternamente no tabernáculo celestial que está no céu. Então, para isso, para explicar essa situação, o autor de Hebreus ele foca no sangue de Cristo. E ele vai falar três aspectos porque o sangue de Cristo é superior ou mais importante ou mais eficaz do que o sangue dos sacrifícios realizados no tabernáculo pelos sacerdotes e inclusive o sangue que o sumo sacerdote derramava sobre a arca da aliança uma vez por ano. Primeiro fato relevante a respeito do sangue de Cristo é que o sangue de Cristo nos dá acesso direto e definitivo ao tabernáculo celestial, ou seja, à presença de Deus. Vamos dar uma olhadinha nos versículos 11 e 12 para ver o que está escrito. Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou nos santos dos santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Então, conforme nós já vimos, no tabernáculo terreno, no judaísmo, apenas o sumo sacerdote tinha acesso à presença de Deus simbolizado pela Arca da Aliança. A partir do momento em que Jesus realizou o seu próprio sacrifício, ele, como sacrifício e como sacerdote, apresentou o seu sangue a Deus para a satisfação da exigência da justiça. E uma vez satisfeita essa exigência legal da justiça de Deus, então nós deixamos de precisar de sumo sacerdote terreno para nos achegar a Deus, tendo agora um sumo sacerdote na presença de Deus que está sentado à destra de Deus. Portanto, nós temos um acesso direto concedido-nos pelo derramamento do sangue do Cordeiro de Deus, que é o nosso Senhor. O sumo sacerdote tinha que entrar no Santo dos Santos uma vez por ano para realizar essa obra, esse derramamento do sangue. E ele era ineficaz
para perdoar os pecados, tanto que ele era necessário ser repetido anualmente, conforme eu falei. Ele não limpa a consciência do pecado, ele cumpre uma obrigação ritualística que foi estabelecida pela lei de Moisés, porém, ainda que ele possa ter algum efeito exterior, ele não o tem interiormente, portanto, ele é ineficaz. Mas já o sangue de Cristo derramado e levado ao santuário do céu, à presença de Deus, como sangue do homem que foi derramado e não de animais, então foi aceito como perfeito, eficaz, suficiente, e isso nos concedeu acesso direto à presença de Deus e um acesso permanente. Outra coisa, a consciência de pecado. Conforme eu falei, o sangue de Cristo purifica a nossa consciência do pecado. Vamos dar uma lida nos versículos 13 e 14. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha aspergidos sobre os contaminados os santificam, quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Ou seja, o sangue de animais, ele cumpria uma exigência externa, cerimonial, no entanto, simbólica. Era o símbolo do derramamento de sangue, que é o preço exigido pelo pecado. O salário do pecado é a morte, e quem pecou foi o homem, portanto, o sangue que deve ser derramado é o sangue do homem, e não do cordeiro, e não do boi, não da pomba, não de qualquer outro animal. Portanto, esse sangue derramado pelo sacerdote, ele era ineficaz para perdão de pecado. Não purificava a nossa consciência, mas como eu já falei anteriormente, por ser didático, era exigido que se fazia. O homem deveria entender isso, que o preço do pecado é o derramamento de sangue, e isso era apenas didático, porque o sangue que efetivamente perdoa é o sangue de Cristo ou o sangue do homem. Então, apenas o sangue de um homem, que no caso Jesus, homem, Deus homem, foi suficiente para purificar o meu pecado e o pecado de cada um que crê. As nossas obras, por mais que eu seja fiel a Deus no judaísmo, por mais que eu cumpra os rituais, elas são más, porque procedem de um homem mau, procedem de um pecador. Já no caso de Cristo, o seu sacrifício, ele foi puro, porque procede de alguém puro. Essa culpa do pecado, ela não é de um ou de outro, mas de todos. Todos os homens pecaram a partir de Adão, conforme está em Romanos 3:23. Todos pecaram e destituídos ou carecem da glória de Deus. Tá? Então, ainda que o ritual judaico tenta cumprir fielmente as exigências da lei de Deus, ele não purifica a consciência, ele não alivia o sofrimento da consciência de culpa. E hoje nós vivemos um tempo em que as pessoas sofrem muito e estão vivendo depressivas, angustiadas, muitas vezes por culpa de coisas erradas que fizeram e não conseguem se livrar dessa consciência de culpa, e muitas vezes adoecem e vão buscar socorro na ciência, na psicologia, na psiquiatria, vão buscar socorro nos prazeres, e aí, quando não encontra na ciência a solução, as pessoas acabam se entregando a vícios e, por fim, em condições mais extremas, um caso de depressão, as pessoas podem chegar ao absurdo ou limite do próprio suicídio. É uma forma de angústia onde a pessoa não suporta mais aquela situação e se entrega
desiste da vida e comete suicídio ou violência contra si mesmo. Então, essa consciência de culpa não vai ser o judaísmo, não vai ser qualquer religião, qualquer prática, qualquer hábito, qualquer coisa que o ser humano faça que vai tirar essa consciência de culpa. A única coisa que pode aliviar essa consciência de culpa é o sangue do Cordeiro, é o sangue de Cristo. Essas obras mortas que nós, seres humanos, praticamos, elas nos condenam e nos levam a uma situação pior. E o terceiro fato do sangue de Cristo ser relevante é porque ele nos garante a vida eterna. Vamos dar uma olhada no versículo 15, o que está falando? Por isso mesmo ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sob a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança aqueles que têm sido chamados. É como eu falei, o pecado nos leva à morte. E como está escrito no versículo, intervindo a morte para a remissão de pecados. O que significa essa expressão, intervindo a morte para a remissão de pecados? A morte ela funciona como se fosse um cobrador de dívida que bate na sua porta e fala assim, eu vim buscar sua alma para levar para o inferno, porque você é um pecador. Você vai morrer eternamente. Então, o sangue de Cristo, ele elimina essa possibilidade da morte, cobrar isso da gente, porque ele purifica a nossa consciência, ele nos lava de fato, não apenas tira, não nos anestesia para que a gente não tenha consciência, eu vou dormir, não vou saber que eu estou errado. Não, não é isso, ele simplesmente satisfaz a exigência da lei, cumpre, paga a dívida. Então esse cobrador indesejado, que é a morte, pode bater na porta, mas não vai levar a sua vida, porque Jesus nos garante a vida pelo seu sangue. E é muito importante essa questão da morte, porque nós temos um conceito um pouco equivocado a respeito da morte. É importante que a gente entenda que o ser humano é um ser imortal. Como assim? Como assim? Como assim? Não, é imortal. Quando Deus criou o homem, ele criou o homem imortal. Essa capacidade do corpo falecer, ir a óbito e ser enterrado, cremado, seja lá o que for, isso nós adquirimos quando fomos expulsos do Éden. Mas Jesus, ele raramente usa a expressão morte no que diz respeito ao falecimento do corpo, mas ele costuma usar com frequência a expressão sono, a pessoa dorme. Foi o caso de Lázaro. Ele não morreu, ele dorme. É o caso da Talita, ela dorme, porque ele vai ressuscitar e vai ter a vida eterna. Então, quando Jesus voltar, nós vamos ressuscitar, vamos ganhar novo corpo, o nosso corpo vai se juntar com o nosso novo corpo, vai se juntar com a nossa alma, que foi criada, e vamos viver eternamente. Então, desde que nós fomos criados por Deus até a eternidade para frente, somos imortais, vamos ser imortais no céu. Os que não forem para lá vão ser imortais no inferno, em sofrimento eterno. Portanto, essa questão da morte é a condenação da separação de Deus. Isso é a morte, a separação de Deus eterna. E, no caso, quem garantiu para a gente essa vida eterna foi Deus. E Deus, como aquele que promete na pessoa de Cristo, que é Deus, ele é o testador, ele fez o testamento. Vocês, se crerem em mim, vão viver eternamente, mas para isso tem que morrer. Mas quem tem que morrer? Quem prometeu. Quando eu deixo uma herança, o meu herdeiro só recebe quando eu morrer. Ele prometeu, então ele é o testador. E quando ele morrer, eu recebo a herança. E Jesus, homem, veio pela promessa, viveu pela promessa e como testador morreu. Portanto, eu, como herdeiro, herdei a promessa. Já tomo posse hoje de uma vida eterna. Então, o sangue de Cristo, ele também me dá essa garantia da vida eterna.
Jesus ele é apresentado pelo autor de Hebreus como o sumo sacerdote perfeito. E o autor ele tratou disso no capítulo 8, tratou disso no início do capítulo 9 e volta a enfatizar o assunto porque é importante. E ele quer falar sobre o sistema sacerdotal. Por que Deus criou o sistema sacerdotal? Bem, como eu já disse, tudo é didático. Para começar, ele criou o sistema sacerdotal para preparar o povo para a chegada do mediador único, perfeito, que é Jesus Cristo. Então, assim como o povo, devido ao seu pecado, não podia ter acesso ao Santo dos Santos, somente o sumo sacerdote, uma vez por ano, podia acessar aquele ambiente. No futuro viria então o sumo sacerdote perfeito que substituiria aquele sacerdote. Então, esse sistema sacerdotal foi criado para isso, para avisar o povo: olha, vocês vão acostumando com um intermediário, porque vocês não podem chegar na presença de Deus, e no futuro teremos um intermediário definitivo que vai poder dar acesso a todos a Deus diretamente. Então, o sistema sacerdotal foi criado com essa finalidade. Além disso, também, por esse motivo que eu falei, você é pecador, você não pode chegar diante de Deus. Por isso, o sistema sacerdotal, para que o povo entendesse que ele é impuro, que ele é pecador e que as suas obras só geram morte. Então, o homem está separado de Deus. Foi o castigo que Deus deu a Adão lá no Éden quando o expulsou de lá. Não podia ter pecado na presença de Deus, portanto, Adão e Eva não poderiam permanecer na presença de Deus. Por isso, Deus os retirou do Éden e os trouxe para esse lugar onde nós moramos hoje, que é a terra. E também para que o povo entendesse no sistema sacerdotal que somente pela mediação do sacerdote maior, que é Jesus Cristo, nós poderemos ter o acesso direto a Deus. Para isso, Deus instituiu o sistema sacerdotal. Uma vez que Jesus veio, morreu, satisfez a exigência da antiga aliança, do Antigo Testamento, então já não faz mais necessário esse sistema sacerdotal. Ele ficou obsoleto. A função dele já foi cumprida no passado, desde Moisés até Jesus, e acabou. Aquela função de comunicar esses ensinos ao povo foi cumprida. E quando Jesus veio, ele se tornou desnecessário, portanto, ficou abolido o sistema sacerdotal a partir de Jesus. E uma vez que ficou abolido, o autor de Hebreus, então, ele fica preocupado com aqueles judeus cristãos que estavam na dispersão, sendo coagidos a retornar para o judaísmo, e ele fala: mas, gente, se já foi abolido, voltar para essas práticas é uma tolice, é desnecessário, é insensato. E por que é uma tolice? Bem, primeiro porque Cristo é um sacerdote superior ao sacerdote terreno, ao sacerdote levítico, ao sacerdote humano. Ele é superior porque ele ministra coisas celestiais superiores às coisas terrenas. Vamos dar uma lida no que está lá no verso 23. Era necessário, portanto, que as figuras das coisas que se acham nos céus se purificassem com tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios a eles superiores. Nossa, que frase complicada, eu não entendi nada, me explica isso aí. Bem, vamos tentar entender. Veja bem, o que está escrito? Era necessário, portanto, que as figuras das coisas que se acham nos céus. Então, veja bem, figura das coisas. Quais coisas? Coisas que se acham no céu. Então, o que tinha na terra era figura das coisas que se acham no céu. Portanto, o sacerdócio levítico, o judaico, né, as leis mosaicas, eram figuras das coisas verdadeiras que se encontram no céu. Certo? E esse santuário no céu, ele existe. E ele foi testemunhado por 3 dos grandes homens da fé cristã. Moisés teve a revelação do santuário celeste quando Deus deu a ele o modelo
do tabernáculo para ser construído, que era segundo as coisas celestiais. Outro que teve essa visão foi João, no Apocalipse, teve essa visão quando ele foi elevado aos céus. Outro que teve essa visão foi Isaías, quando viu Deus assentado no alto e sublime trono. Então, essas coisas celestiais não são figurativas, elas são verdadeiras. Figurativo é o tabernáculo terreno, é o templo terreno, são os rituais judaicos. Portanto, não é aceitável que os judeus cristãos retornassem para essas práticas que já se passaram, já perderam o sentido. Elas foram úteis, foram didáticas e extinguiram a sua função quando Jesus veio. Se Cristo ofereceu seu sangue no santuário celestial, por que ele fez isso? Existe pecado no céu? Não, claro que não. Ele ofereceu o seu sangue no santuário celeste como sumo sacerdote para que nós, pecadores, ao ascendermos ao céu depois do arrebatamento, possamos estar na presença de Deus. Não podemos estar na presença de Deus sem o mediador. E esse mediador é Cristo. E o seu sangue nos lava de todo o pecado. Por isso, ele apresentou seu sangue no santuário celeste. Outro motivo porque o autor ele diz que o judeu cristão não deve retornar, que é uma tolice ele retornar para o judaísmo, é que Jesus ministra em um santuário superior. Vamos pensar. Jesus, enquanto homem, ele nunca entrou no Santo dos Santos do Templo de Jerusalém. Até porque ele não era um sacerdote levita, ele era um judeu. Ele era descendente da tribo de Judá. Ele jamais seria um sacerdote, um sumo sacerdote. E a gente tem que considerar também que o sacerdote levita ele entrava no Santo dos Santos uma vez por ano para levar o sangue, derramava o sangue, orava pelo povo alguns minutos e saía. Jesus, ao contrário dele, entrou no santuário celeste, que é o céu, que é o tabernáculo de Deus, apresentou seu sacrifício como sacerdote e como o próprio sacrifício que foi seu sangue derramado, está até hoje. Ele não entrou e saiu, ele entrou e está até hoje na presença de Deus. O seu sangue foi oferecido e ele continua intercedendo continuamente pelo povo de Deus até hoje. E o seu sacrifício foi aceito como capaz, competente, pleno para satisfazer a exigência da lei, perdoar nosso pecado, limpar nossa consciência de pecado. Portanto, Jesus está num tabernáculo superior ao tabernáculo do sumo sacerdote. Por isso o judeu não deveria voltar àquelas práticas equivocadas. Vamos dar uma olhada no versículo 24, o que ele fala. Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos humanas, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. Portanto, o Senhor Jesus, ele está no céu, permanentemente, intercedendo por nós. Então, por que voltar ao judaísmo? Não faz sentido. Outra coisa que o autor fala é que o sacrifício de Jesus foi perfeito. Não faz sentido eles voltarem à prática do judaísmo, tinha que ser repetida anualmente, sendo que o sacrifício de Jesus foi perfeito. Ele ofereceu seu sacrifício uma única vez. O sacrifício de bois e bodes não resolviam o problema do pecado. O sacrifício de Jesus, uma única vez oferecido, foi satisfeito, foi satisfatório, foi aceito. Ele remiu a culpa do nosso pecado. Portanto, não faz sentido. Vejamos o que está escrito no versículo 26. Ora, neste caso, seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprirem os tempos,
se manifestou uma vez por todas para aniquilar, pelo sacrifício de si mesmo, o pecado. E o que significa aniquilar o pecado? Significa que a morte de Jesus pagou a nossa dívida. Pagou. Significa que a morte de Jesus venceu a morte. Jesus ressuscitou, a morte já não tem mais poder sobre nós. E morte, quando eu falo, lembre-se, é a morte, separação eterna de Deus, não falecimento do corpo. A morte que nos separa de Deus não tem mais poder. Jesus ressuscitou e foi para a presença de Deus, sendo ele a primícia dos que dormem. Olha como está escrito, não está falando a primícia dos que morreram, mas a primícia dos que dormem. Esse falecimento do corpo nada mais é do que um dormir, é um esperar o retorno de Jesus. Quando nós vamos ressuscitar, ganhar um corpo e ir para o céu. E outra coisa, aniquilar o pecado, é que Jesus, com a sua morte e satisfação da justiça de Deus, ele derrotou Satanás. Jesus venceu o mundo. Esse mundo que hoje está aí militando contra a Igreja de Cristo, querendo desacreditar Cristo, querendo destruir a família, querendo impor leis e regras que atentam contra a palavra de Deus e que nós devemos defendê-la até a morte, porque é isso que Jesus falou na carta que João escreveu à igreja de Laodiceia. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Nós precisamos resistir. Nós não podemos voltar atrás. Os judeus cristãos daquela época não podiam voltar atrás. É abdicar da salvação, é abdicar da fé em Cristo. E a quarta situação é que Jesus ressuscitou e voltará. Só que quando Jesus voltar, ele não vai voltar para resolver problema de pecados, ele já resolveu o problema de pecado na cruz. Quando Jesus voltar, ele vai voltar para buscar os salvos. Veja o que está escrito no versículo 28. Assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez, sem pecado, aos que o aguardam para a salvação. Portanto, a morte de Jesus aniquilou o pecado. A morte de Jesus satisfez a justiça de Deus. A morte de Jesus foi única, suficiente, eficaz e está valendo até hoje, vai valer até a volta dele. E os que estão aqui aguardam o seu retorno, porque ele retornará não mais para perdoar pecados, mas para levar a sua igreja e para julgar os condenados. Concluindo, então, a obra de Cristo, ela foi toda realizada. Vamos dar uma lida no que está no Evangelho de João, capítulo 19, versículo 30. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. Inclinando a cabeça, rendeu o Espírito. A gente pode resumir a obra de Cristo nessas duas palavras: está consumado. Ou seja, a justiça de Deus, que Deus exigiu lá no Éden, quando chamou Adão e falou: Adão, está vendo isso tudo aí? Você pode comer de tudo, mas da árvore que está no centro do jardim, que dá o conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás, ou seja, certamente serás expulso da minha presença, ou traduzindo para uma linguagem bem simples e vulgar, certamente você vai para o inferno, que é o local onde você ficará apartado de mim eternamente. Jesus veio, satisfez essa exigência, para que a gente, seres humanos, aprendêssemos esse caminho que Deus ia cumprir até chegar nesse está consumado. Deus criou um povo chamado Israel. Deus estabeleceu as leis através de Moisés. Deus instituiu o ritual judaico
no sacerdócio, instituiu o sacerdócio terreno para que a gente aprendesse através dos sacerdotes, através do tabernáculo, como deve ser o nosso relacionamento com Ele, Deus. Jesus veio, cumpriu essas exigências e agora Ele voltará para levar a sua igreja. Se você entendeu isso, glória a Deus. Se você não crê nisso, Deus te abençoe para que você possa crer. A glória de Deus é maravilhosa. A salvação é para todo aquele que nele crê. Fique em paz. Até o nosso próximo estudo. Um abraço.